Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Animismo. Continuação do capítulo 1. Personalidades fictícias criadas por autossugestão. Eis de que se trata. O Sr. Professor Charles Richet, 74, possui duas pacientes, A e B, que aceitam as sugestões a tal ponto, que supõem ser os personagens que lhes dizem que elas são. Início da nota do redator, 74. Richet, Charles, e Omiet e Intelligence, página 233. Ver também, Revue Philosophique, 1882, Paulion, Variations de la Personnalité et État Normal, página 639. Fim da nota do redator. Adormecidas e submetidas a certas influências, A e B esquecem quem são, sua idade, sua roupa, seu sexo, sua posição social, sua nacionalidade, o lugar e hora em que vivem, tudo isso desaparece. Na inteligência resta somente uma única imagem, uma só consciência, a consciência e a imagem do novo ser que aparece na sua imaginação. Elas perdem a noção da sua antiga existência. Vivem, falam, pensam absolutamente como o tipo que lhes apresentamos. Com que prodigiosa intensidade de vida esses tipos se acham realizados. Só quem assistiu a essas experiências pode sabê-lo. Uma descrição só conseguiria pintar-lhes uma imagem muito pálida e imperfeita. O mais interessante é que durante esse estado o indivíduo representa com total sinceridade um personagem que tem gostos, expressões, sentimentos, paixões que não lhe são habituais, que teria vergonha de mostrar na sua vida normal, e que, frequentemente, ignora possuir. A educação nos habitua a reprimir no fundo de nós mesmos as tendências que não se coadunam com o nosso meio social, do mesmo modo, não utilizamos expressões que julgamos triviais ou grosseiras, mas que nem por isso deixam de existir em nossa mente, ligadas à lembrança de certos indivíduos. As experiências de que falamos mostram a absoluta exatidão dessas observações. Eis uma mulher muito respeitável, mãe de família, de profundos sentimentos religiosos, que é colocada em estado sonambúlico e a quem se sugere que é atriz. Vejamos como se comporta. Seu rosto assume um ar sorridente, em vez do aspecto duro e aborrecido que tinha há pouco quando a haviam transformado em camponesa. Vejam minha saia, ora. Foi meu diretor que mandou encompridá-la. Esses diretores são uns chatos. Eu acho que quanto mais curta é a saia, melhor. Uma simples folha de parreira, meu Deus, basta. Também achas, não é meu querido, que não é preciso mais nada além de uma folha de parreira? Olha a esquisitice da Lucie. Ela tem umas pernas, hein? Fala, meu bem, põe-se a rir. És bem tímido com as mulheres, não tens razão. Vem me visitar de vez em quando. Tu sabes, estou em casa todos os dias, às 3 horas. Vem me fazer uma visitinha e me traz alguma coisa. Quando lhe dizem que é um general, a cena muda instantaneamente. Passem-me o binóculo. Está bem. Está bem. Onde está o comandante do 6º Zuavo? Lá estão os Cromers, vejo-o subindo a ravina. Comandante, pegue uma companhia e entregue-me essa gente. Peguem também uma bateria de campanha. Esses Zuavos são bons. Como escalam bem. Que quereis de mim? Como, não há ordens, à parte, esse aí é um mau oficial, não sabe fazer nada. Vocês, à esquerda. Depressa, à parte, está melhor. Ainda não está completamente bom. Vejamos, meu cavalo, minha espada, ela faz o gesto de prender a espada ao cinto. Avante! Ah, estou ferido. Vê-se que o personagem que a sonâmbula supõe ser foi composto com suas observações pessoais, e será mais convincente à medida que a capacidade de observação do indivíduo for mais desenvolvida. Dando a mesma sugestão a pessoas diferentes,
pode-se avaliar, pela exatidão e fidelidade do retrato, o nível intelectual do indivíduo. Eis uma outra mulher, B, a quem se diz que ela é general, veremos que sua concepção difere completamente da de A primeira, mulher do mundo, vê o soldado no seu papel ativo, no campo de batalha, a outra, de posição social menos destacada, imagina-o, antes, sob uma forma brutal, popular. Faz rum, rum, várias vezes, assume um ar duro e fala num tom brusco. Vamos beber. Garçom, um absinto. Quem é esse galã? Vamos, deixem-no passar. Que é que você quer comigo? Entregam-lhe um papel, que ele parece ler. Quem está aí? Resposta, é um homem da primeira do 3. Ah, bem, rabisca algo ilegível. Mande isso ao capitão suboficial. E vá depressa. Pois bem. E o meu absinto? Perguntam-lhe se é condecorado. Claro que sim, resposta, é que correm histórias a seu respeito. Ah! Que histórias? Ah, com os diabos! Que histórias? Não me esquentem os ouvidos. Cuidado! Que fez de mim um soldado estropiado, B. Entra num acesso de fúria que acaba numa crise nervosa. A mesma paciente como marinheiro. Caminha vacilante, como um marinheiro que desce a terra após uma longa travessia. Ah, até que enfim, eis minha velha raiz. Vamos andar por aí. Conheço uma tasca onde nos daremos bem. Lá tem umas meninas jeitosas. Desistimos de descrever o restante da história, diz o Sr. Richet. A identificação do sonâmbulo com a personalidade fictícia é tão completa que obriga o indivíduo à imparcialidade, mesmo quando representa um de seus inimigos. Eis um exemplo disso. B. Como Sr. X, confeiteiro. Esta última objetivação era particularmente interessante, porque, anos antes, trabalhando para o Sr. X, B. fora brutalizada e espancada por ele, se bem que a justiça interferira, parece-me. B. Supõe ser o Sr. X, sua fisionomia muda, assume um ar sério. Quando os fregueses chegam, recebe-os muito bem, perfeitamente. Senhor, hoje à noite, às 8 horas, o senhor terá seu sorvete. Por gentileza, como é seu nome? Perdoe-me se não há ninguém, mas tenho empregados muito negligentes. B. Vai ver que esse pateta foi embora. E o senhor, que deseja? Resposta, sou um comissário de polícia. Venho saber por que bateu na sua empregada, senhor, não bati nela. Resposta, mas ela, apresentou queixa, ela assume um ar embaraçado, senhor, ela está se queixando sem razão. Talvez a tenha empurrado, mas não a machuquei. Garanto-lhe, senhor comissário de polícia, que ela está exagerando. Fez um escândalo diante da loja. E depois, tudo o que desejo é entrar em acordo com ela ou indenizá-la proporcionalmente. Resposta, o senhor bateu nos seus filhos. Senhor, não tenho filhos, tenho um só, e não bati nele. Vê-se que nessa objetivação de B, embora o personagem que representava lhe fosse extremamente antipático, ela não procurou representá-lo ridículo ou odioso. Ao contrário, procurava desculpá-lo, de tal modo tinha-se compenetrado do seu papel. Seu ar aborrecido e constrangido, suas respostas evasivas, mas polidas, estavam absolutamente de acordo com o que pode dizer, pensar e fazer um indivíduo interrogado por um magistrado, e que é culpado. Essas experiências foram repetidas muitas vezes, por observadores diferentes, como os senhores Bernier, 75, Bourru e Burot, 76, de Rochas, 77, e todos confirmam a absoluta exatidão dessas descrições. Início da nota do redator, 75. Bernier, de la Sugestio Mentale, página 94. 76. Bourru e Burot, de la Sugestio Mentale et des Variations de la Personnalité, página 189. 77. De Rochas,
Les états superficiels de hipnose, páginas 95 e seguintes. Fim da nota do redator. Sabemos como é fácil produzir o estado de credulidade em pessoas nervosas e como a autossugestão tem poder sobre elas. Agora compreendemos perfeitamente como, do ponto de vista das características, a comunicação será a reprodução fiel do indivíduo cuja influência o automatista supõe sentir. Todas as lembranças, todas as impressões, todos os sentimentos que se referem a esse personagem são os únicos que subsistem na consciência do escrevente, e, conforme o grau de desenvolvimento da sua faculdade de observação, o valor da mensagem assim obtida poderá às vezes ser muito grande, ou quase nulo, se o indivíduo não possui nenhum dado para executar a sugestão. É evidente que nada se consegue tirar de um automatista que nunca tenha possuído os elementos necessários para compor o papel que se quer impor-lhe. Eis a seguir um exemplo extraído da obra dos Srs. Bourru e Burot, 78. Início da nota do redator, 78. Bourru e Burot, P.L. Automatisme Psychologique, página 212. Fim da nota do redator. O comandante Delarue ocupava-se com pesquisas sobre as objetivações de tipos, e eis a experiência que tentou com um soldado do seu regimento, camponês cuja educação era rudimentar, e que ia à casa dele por razões de serviço. Fitando meu subordinado durante 7 ou 8 minutos, digo-lhe, o senhor não é mais professor de escrita, mas doutor em medicina. No mesmo instante, entabulando uma conversação com ele, assegurei-me, por suas respostas, de que estava convencido de que era médico em Rochefort. Peço-lhe que me escreva uma receita para o farmacêutico, destinada a um doente febril e disentérico. O novo doutor, com o queixo apoiado na mão, procurava na memória o que se receita nesse tipo de doença, e precisei ajudá-lo a fim de direcioná-lo para o laudano e sulfato de quinina. Meu doutor, mal saído do embaraço, reassumiu sua pose e respondeu-me: "Ah, está certo, é o que dou todos os dias aos meus pacientes." Faltava determinar a dose, o que ele fez em tom convicto: 50 gotas da laudano num copo d'água e 10 gramas de sulfato de quinina. A receita foi escrita imediatamente. Tomando-a de suas mãos, li letras mal desenhadas e quase legíveis. Como lhe fiz uma advertência quanto a isso, respondeu sem hesitar: "Oh, nós médicos somos todos assim, escrevemos mal." Vê-se, por essa observação, que seria bem fácil, afinal, distinguir um produto da escrita automática de uma comunicação verdadeira, pelo menos em certos casos. Se a escrita contém sinais evidentes de ignorância em questões que o espírito deveria conhecer perfeitamente, não há dificuldade alguma para reconhecer que a mensagem sai do cérebro do escrevente, mas, se a escrita dá a seguir informações de cunho científico acima dos conhecimentos do médium, deve-se ver, nesse caso, a ação de uma inteligência alheia, cuja origem deveremos pesquisar. Na terceira parte desta obra, teremos oportunidade de citar alguns casos desse tipo, exemplos de automatismos gráficos. Agora que possuímos algumas noções sobre as causas que podem dar à escrita mecânica uma aparência sobrenatural, podemos melhor analisar essas produções e, seguindo o preceito de que nunca se deve fazer uma causa nova intervir quando as causas conhecidas bastam para a explicação, podemos, sem hesitar, atribuir ao automatismo todas as mensagens que nos revelem somente o que o escrevente poderia produzir, servindo-se, para tanto, do que conseguiu aprender atualmente, ou no passado. Evidentemente, cremos que ninguém hesitará em achar que esse é um critério perfeito, mas é na aplicação que a dificuldade começa. Já vimos que o automatismo pode manifestar-se sob a forma de anagramas que o escrevente tem dificuldade para decifrar, e fica tão admirado ao ver esse jogo da sua inteligência, que o atribui a uma outra individualidade.
No entanto, na vida diária acontece-nos discutir com um personagem imaginário, representando uma pessoa ausente, ao qual atribuímos as respostas que ele poderia dar-nos ou as objeções que nos faria. Durante o sonho, criações dessa espécie chegam a objetivar-se a ponto de assumirem uma aparência real. Ora, é precisamente quando se produz um fenômeno análogo, pela escrita automática, que a ilusão é intensa e bem mais difícil de dissipar, porque aqueles que dela são vítimas não se dão conta da mudança que a autossugestão produziu neles, e ignoram os fatos, hoje tão numerosos, que explicam seu caso. Vimos também a força poderosa da autossugestão, que é quase sempre inconsciente, e podemos reconstituir o estado da alma desses místicos que, em todas as épocas, acreditavam estar em contato com a divindade, ou acreditavam escrever sob a influência dos santos e dos anjos. A tensão da mente, o esgotamento físico causado pelas privações, o ardente desejo de aproximar-se de Deus acabavam por criar um estado psíquico totalmente favorável ao desenvolvimento da distração e do semissonambulismo. O Sr. Bonnemere, 79, historiador, analisando uma obra do Sr. Storm sobre Antoinette Bourignon, escreve. Início da nota do redator, 79. Bonnemere, Revista Espírita, 1878, Étude sur Antoinette Bourignon, página 474. Fim da nota do redator. Antoinette Bourignon era uma estática, uma sonâmbula acordada, o que hoje se chama médium, e quero por a prova apenas o modo como ela escreveu os 22 volumes que constituem suas obras completas. Não há ninguém que, tendo observado conscienciosamente essas coisas, não reconheça aí a característica da mediunidade, hoje dizemos automatismo. Eis o que, no prefácio de um dos livros de Antoinette, diz um homem que a tinha conhecido, Jean Conrad Yazzie. É uma coisa admirável ver a maneira como ela escreve e compõe seus livros, sem qualquer estudo ou especulação. É como um rio escorrendo-lhe da mão ou da pena, tão habilmente que qualquer escritor mal conseguiria acompanhá-la. Muitas vezes via escrever e produzir na minha presença, coisas que lhe pedi, e no exato momento em que lhe as propunha. Dizia-me frequentemente que ficava admirada ao ver como eu podia meditar para redigir algumas cartas, já que, para ela, as especulações constituíam um empecilho. A senhora Guion, amiga de Fenelon, havia chegado, também, a achar-se dotada de poderes superiores que lhe davam uma autoridade moral absoluta sobre as outras pessoas. Deus a elegeu, é sob sua influência que ela interpreta as Escrituras, cujo verdadeiro sentido revela. Como toda sua vida foi devotada a estudar os ensinamentos sagrados, como seu pensamento não tem outro alimento, acaba por criar uma doutrina que deve ser conhecida por todos, e como seu modo de vida é eminentemente apropriado para superexcitar sua sensibilidade emotiva, para produzir o estado particular em que o automatismo se desenvolve durante a meditação e o êxtase, quando o período de incubação termina, suas ideias se traduzem mecanicamente por textos escritos, que ela supõe virem do próprio Deus, ou de Jesus Cristo. Eis o que ela diz sobre a maneira como redigia seus livros, 80. Início da nota do redator, 80. Mater, Le Mysticisme et aux Tempes de Fenelon. Fim da nota do redator. Deus me fazia escrever cartas nas quais minha única participação era o movimento da mão. E foi numa época em que me foi dado escrever pelo espírito interior e não pela minha mente. Ela compunha dessa maneira, o tratado completo da vida interior, depois, comentários sobre a escritura sagrada que lhe foram ditados, palavra por palavra, e tão rapidamente, que ela não teria conseguido copiar em 5 dias, se que escreveu numa noite. Seu comentário sobre o Cântico dos Cânticos foi redigido em 1 dia e meio, e ainda recebeu visitas. A rapidez foi tão prodigiosa, que seu braço inchou e ficou dormente.
Tende extraviado seu comentário sobre os juízes, este foi-lhe ditado pela segunda vez. Depois, tendo encontrado o primeiro manuscrito, ela reconheceu que o antigo e o novo ditado eram em tudo perfeitamente iguais. Sem dúvida, a senhora Guion considerou esse segundo ditado, em tudo semelhante ao primeiro, como uma prova da inteligência que a fazia escrever, mas aí também se enganava, porque, naturalmente, é possível tratarmos de um assunto de maneira idêntica duas vezes, sem suspeitá-lo. Recordo-me, diz Maury, 81, de um dia ter escrito sobre um ponto de economia política algumas reflexões destinadas à impressão. Perdi as páginas onde havia escrito meus pensamentos, e desisti do meu projeto de enviá-los a uma revista literária. Tinha-me esquecido completamente do que havia escrito, quando de novo pediram-me que mandasse o artigo prometido. Voltei ao trabalho de redação, e pensei ter imaginado uma nova maneira de abordar o assunto. Início da nota do redator, 81. Janet, P.L. Automatisme e Psychologique, página 431, nota B. Fim da nota do redator. 2 meses depois, por acaso encontrei as páginas perdidas. Grande foi minha surpresa ao reconhecer, quase palavra por palavra, e com as mesmas frases, o que eu pensava ter inventado recentemente. Evidentemente, minha memória guardava, sem que eu percebesse, a lembrança da minha primeira redação. Por que alinhamos essas produções entre as do automatismo? Simplesmente porque não contém nenhuma prova intrínseca da sua proveniência exterior. O estilo dessas composições é às vezes elegante. Muitos pensamentos sutis ou brilhantes são nelas expressos, mas nenhum mostra claramente a intervenção de uma inteligência extraterrestre, e se a senhora Guion, no estado normal, não conseguia escrever seus livros, isso prova que durante os períodos de excitação nervosa que sua crença de estar em contato com Deus a levava, suas faculdades adquiriam um poder superior ao da vida comum. Já citamos exemplos desse fenômeno em escritores e pessoas preocupadas com a solução de um problema embaraçoso, portanto, não nos surpreenderíamos vendo desenvolver-se com intensidade nos místicos, cujo pensamento fica todo concentrado na meditação dos livros sagrados. Não se pode duvidar que a exaltação mística leva a um estado que se caracteriza por alguns dos sintomas do sono magnético. O Senhor de Rochas, 82, baseado no Padre de Boniot, 83, assim descreve os acessos de 3 célebres estáticos. Início da nota do redator, 82. De Rochas, Les états superficieux de hipnose, página 70. 83. De Boniot, Opposition entre e hystérie la sainteté, página 26. Fim da nota do redator. Christine de Stambel foi um dia arrebatada em êxtase quando cantavam diante dela o cântico de São Bernardo. Seu corpo estava rígido e não dava mais sinais de vida, até a respiração estava suspensa. Segundo uma testemunha ocular, ela ficou assim por 3 ou 4 horas mais ou menos, apoiada contra um banco, com o rosto e as mãos envoltas no seu véu. Depois, pôs-se a suspirar, bocejando, de tal modo que todo seu corpo estava agitado. Só 1 hora depois Christine recuperou a respiração normal, depois a fala, de que se servia somente para expressar o amor de Deus que lhe enchia o coração. O êxtase de Christine se repetiu, e sempre com a ocorrência da rigidez do corpo. Ela não caía no chão, ficava de joelhos. Santa Catarina de Siena, quando em êxtase, ficava com os membros contraídos, os dedos entrelaçavam-se aos objetos que tinha entre as mãos, os olhos ficavam fechados. Terminado o êxtase, ficava muito tempo entorpecida. São José de Cupertino, quando tomado por uma efusão de amor divino, gritava e caía de joelhos,
com os braços estendidos em cruz, os olhos levantados para o céu, de modo que às vezes eram escondidos pela própria pálpebra superior, seus membros ficavam rígidos e nenhum sopro lhe saía da boca. O abade Fournier, que viveu no início do século XVIII, nos dá mais um bom exemplo desse arrebatamento intelectual que culmina no automatismo. Inicialmente materialista, foi convertido por Martínez de Pasqualis, mas a luta que teve que travar consigo mesmo foi terrível, mergulhando numa extraordinária perturbação. Ao falar de suas dúvidas sobre a vida futura, escreveu na primeira parte do seu Tratado sobre Deus e os Anjos, 84. Início da nota do redator, 84. Mater, Les Mystiques, páginas 47 e 48. Fim da nota do redator. Essa incerteza me queimava tão forte por dentro que, noite e dia, eu clamava por Deus, para que, se Ele realmente existia, viesse socorrer-me. Mas, quanto mais apelava para Deus, mais me achava preso no abismo e, como única resposta interior, ouvia somente essas desoladoras ideias: Deus não existe outra vida, só existe o nada. Vendo-me cercado apenas por essas ideias que me queimavam cada vez mais forte, clamava por Deus mais ardentemente ainda e sem cessar, quase não dormindo mais, e lendo as Escrituras com grande atenção, sem nunca tentar compreendê-las por mim mesmo. Eis aí de que perturbação mental essa alma inquieta estava tomada. Esse estado durou 5 anos, entremeado de visões, e mesmo de alucinações. Finalmente ele viu Jesus Cristo, a Virgem Maria e outras pessoas. Depois disso, diz ele, Deus concedeu-me a graça de escrever com uma rapidez extraordinária o tratado cuja primeira parte acabamos de ler. Consequentemente, escrevi por vários anos antes que na França se soubesse que havia um Swedenborg no mundo, e que se tomasse conhecimento da existência do magnetismo. Em nossos dias, o espiritismo devia dar um excelente pretexto aos que têm tendência ao misticismo, e ao demonstrar a possibilidade de entrar em contato com as inteligências desencarnadas, provocou ilusões em muitas almas sinceras, mas pouco a par das descobertas da ciência contemporânea. É porque temos certeza dos contatos entre o mundo espiritual e o nosso que precisamos distinguir cuidadosamente, na produção dos escreventes, as que emanam do além das que são provenientes do animismo. Se nosso conhecimento das condições da vida futura repousa inteiramente na mediunidade, é indispensável que esta seja estudada rigorosamente, cientificamente, e que não hesitemos em rejeitar categoricamente toda comunicação que não traga a demonstração da sua proveniência extraterrena. É por não seguirmos esse método sensato que fomos invadidos por uma profusão de supostas revelações sobre o pós-morte, que frequentemente são somente o produto das ideias pessoais do escrevente. Cada um de nós, evidentemente, tem o direito de expor ao público o que crê ser a verdade, mas é urgente que se saiba que o Espiritismo não se responsabiliza por essas fantasias, enquanto a autenticidade e identidade do comunicador não forem demonstradas com uma abundância de provas que desafie qualquer contradição. Devemos, pois, fazer uso de uma severa crítica com relação a todas as produções que nos apresentarem como vindas dos espíritos, e rejeitar sem piedade as que não trouxerem o cunho de certeza que deve ser nosso critério. É a determinar as características dessa certeza que nos empenhamos nesta obra, e já vemos que não se deve admitir como vindos do outro mundo os ditados que não dão provas de algum conhecimento diferente dos que o escrevente possui. Sem dúvida, poder-se-á dizer que um espírito que se manifesta nem sempre tem a oportunidade de revelar coisas novas, que pode ter dado anteriormente provas da sua existência e que não deve, a cada vez, ser submetido a uma inquirição. Respondemos que existem meios de certificar-se de que quem está se comunicando é a alma cuja identidade se verificou, seja por sua letra, seja por seu estilo, como mais adiante veremos.
Em tese geral, porém, e como regra de conduta, a assinatura de um espírito só é válida quando apoiada por provas diretas que lhe estabeleçam autenticidade. Não queremos fornecer a lista de obras mediúnicas que nos parecem contaminadas por erros quanto à sua proveniência, mas cremos que, se pudéssemos conhecer o meio onde foram obtidas e o estado psicológico dos escreventes durante a manifestação, facilmente descobriríamos as causas físicas e morais capazes de suscitar o automatismo, ou seja, grande impressionabilidade nervosa do escrevente, imaginação viva, estimulada por emoções fortes que favorecem a autossugestão. Um único exemplo bastará para precisar nosso pensamento. Em 1855, foi publicada Uma Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, que nos parece puro produto da imaginação do pseudo-médium. Na verdade, nada nesse trabalho denota a intervenção do grande espírito cujo nome ostenta. O prefácio contém algumas notas fornecidas pelo próprio escrevente, são características do seu estado e mostram sua boa-fé, que aliás não está sendo questionada. 85. Destacamos em itálico as passagens nas quais se reconhece o estado nervoso do indivíduo, e as fontes de onde extraiu os materiais que lhe serviram para redigir subconscientemente seu livro. Início da nota do redator, 85. La vie de Jesus, dictée par lui-même, prefácio, páginas 9 seguintes. Fim da nota do redator. Em grande imensa dor, negligenciava-me absurdamente. Acabava de perder um adorável filho de 6 anos. Durante os 7 anos que precederam essa desgraça, a morte já me havia separado de 5 seres amados, estava exausta e condenava-me à mais completa solidão. Um pouco mais tarde, uma pessoa que concordei em receber, falou-me da possibilidade de conversar com os seres invisíveis por meio de objetos leves que respondiam com sim ou não a todas as perguntas feitas. Apressei-me a tentar a experiência, o sucesso quase me fez delirar, e lágrimas inundaram-me o rosto. Quase imediatamente obtive o nome do meu iniciador, Tipis. Ao mesmo tempo, por intuição, ocorreu-me a ideia de que esse nome era imaginário, porque se o ser espiritual que me falava tinha vivido várias vezes materialmente, seu nome, isto é, seus diversos nomes, eram inúteis, talvez até mesmo mais do que inúteis. Logo a escrita mecânica sucedeu-se aos alfabetos convencionados, depois, enfim, realizou-se a conversação íntima por puro entendimento. As frases começavam mecanicamente e concluíam-se pelo som intuitivo. As palavras mal começavam e completavam-se imediatamente na minha mente. Eu escrevia como se sob a influência de uma transmissão elétrica. Minha mediunidade exige um silêncio exterior absoluto, um grande recolhimento da alma e, por assim dizer, a aniquilação completa da minha mente. Se sinto uma perturbação material qualquer, ou se, por pouco que seja, sinto meu espírito preocupado, a manifestação torna-se impossível. Em suma, para que a manifestação do alto possa ocorrer, é preciso que meu espírito adore e não pense, é preciso que só o respeito reine em mim, sem distração de qualquer espécie. Quanto a esta vida de Jesus, eis como me foi ditada. Eu havia percorrido vários autores da vida de Jesus, leituras feitas, tive a convicção de que o melhor desses ensaios representava um romance mais frutífero materialmente para o inventor do que para a compreensão e a instrução dos leitores. O desejo de saber mais atormentava-me sem cessar, tanto que arrisquei uma pergunta ao meu guia tão fiel e tão devotado. Tifis respondeu-me: se queres conhecer a verdade, pede isso ao próprio Jesus, ele te dirá. Pelas circunstâncias do relato, percebe-se como a autossugestão pode nascer e desenvolver-se nessa senhora. Ela viu desaparecerem sucessivamente todos os seus entes queridos, e sua dor é tal, que ela se condena à mais completa solidão.
Sua sensibilidade quase doentia, e ainda mais exaltada por essa reclusão, pela concentração do pensamento em suas aflições. Assim, quando entrevê a possibilidade de entrar em contato com aqueles por quem chora amargamente, sua alegria não tem limites, e, segundo sua própria expressão, sua emoção é tão viva que quase a faz delirar. Concebe-se que uma natureza tão impressionável seja eminentemente adequada a sugestionar-se, e que a escrita automática refletirá fielmente suas preocupações. A vida de Jesus é de cativante interesse do ponto de vista histórico, a doce figura de profeta hebreu atrai invencivelmente os corações feridos. Essa senhora, então, lê vários autores que o estudaram, de modo que sua memória está abundantemente abastecida de materiais referentes ao grande reformador. Mas nenhum deles a satisfaz. Todas as objeções que suas leituras lhe sugeriram, insensivelmente tomam uma forma definida, e como ela é automatista, acaba por escrever mecanicamente uma vida de Jesus, onde se refletem seus pensamentos, suas crenças, suas suposições, suas meditações durante a vigília ou o sono, de modo que, com todo esse trabalho mental permaneceu ignorado, ela, de boa fé supõe ter sido inspirada pelo próprio Jesus. A condição essencial para que a escrita se produza é que ele dê total liberdade à atividade subconsciente da sua mente, à corrente de ideias que existe na sua consciência sonambúlica, pois se ela estiver preocupada, ou se um acontecimento exterior vier destruir o estado nervoso indispensável à produção do automatismo, o fenômeno cessa. A condição do silêncio e do recolhimento é bastante geral nos automatistas, porque nem todos os escreventes atingem o grau perfeito em que o pensamento latente dirige a mão sem que seja entravada pelas sensações mais vivas provenientes do mundo exterior. Independentemente de todas as características físicas do automatismo que encontramos reunidas nesse caso, o que confirma nossa crença de que essa vida de Jesus não foi ditada por ele é o fato de que a ideia expressa e o estilo são de uma pobreza incrível, pouco condizente com a eminente elevação intelectual e moral do genial reformador. Pode-se perguntar aqui como a consciência acaba por iludir-se a ponto de aceitar como real um personagem criado pela sua imaginação. Mas, quando se vê como um indivíduo em estado de encantamento aceita facilmente as mais ridículas sugestões, como a de que é um pássaro, um cachorro, 86, compreende-se que a autossugestão pode facilmente chegar a persuadir o automatista de que ele está em contato com um personagem célebre, que ocupa todos seus pensamentos. Nem mesmo é indispensável que o ser imaginário seja um gênio, ele pode ser substituído na imaginação do automatista por qualquer pessoa por quem ele se interesse vivamente. Início da nota do redator, 86. Liebaut, D. Sonneio et des états analogues, página 140. Fim da nota do redator. Eis dois exemplos desse curioso fenômeno, que extraímos do Sr. Flournoy. Embora estejamos longe de partilhar todas as suas ideias, devemos reconhecer, porém, que ele mostrou com muita veemência como pode criar-se num automatista a sugestão de uma personalidade exterior ao escrevente. Apesar da sua extensão, reproduzimos o artigo que ele publicou na Revue Philosophique e que os Análises Psíquicas de julho-agosto de 1899 reeditaram. Esse estudo sintetiza de modo concreto, através de exemplos, todas as noções que adquirimos sobre o automatismo, a memória latente, a personalização dos textos escritos etc.